Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Olha, deixa eu lembrar que você pode assistir o nosso programa de qualquer lugar do mundo pela internet. Acessando www.boasnovas.tv, você poderá assistir no seu computador. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu celular. Hoje vai ser muito bom, nós vamos dar continuidade a uma série que nós vemos tratando aqui no Antenados de grandes parcerias, amizades, relacionamentos da Bíblia, de amizade. Nós falamos já sobre discípulos aqui e hoje vamos falar sobre dois grandes, talvez os maiores profetas da Bíblia, Elias e Eliseu. O que nós podemos aprender com a relação que eles tiveram de amizade, de mentoria, de aprendizado? Também podemos tirar lições do que não fazer. Hoje nós vamos tentar trazer muito do que nós aprendemos com esses dois personagens também para os dias de hoje, os relacionamentos às vezes de pastores e seus liderados e talvez um futuro sucessor, que hoje é uma coisa muito complicada de termos em igrejas institucionalizadas, é a sucessão. Isso é sempre um papo de discussão muito complicado. Nós vamos falar, será que a gente consegue aprender alguma coisa com essas duas pessoas, esses dois grandes personagens da Bíblia? Para falar um pouco sobre Elias e Eliseu, recebo ele que é bispo da igreja Reina, no Engenho Novo, bispo Hermes Fernandes. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Viu que o negócio vai ser bom hoje. A coisa tá séria. Muito bom. Que assunto, hein? Pertinente, da hora, como diz a turma, né? É um prazer estar aqui mais uma vez e poder dar a minha singela contribuição e também aprender com esses campeões de audiência aqui. Bem-vindo, bispo. Também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica A Paz do Senhor, pastor Alfredo Barros. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado pela oportunidade. Nós temos aí diante desse público maravilhoso e também dos grandes mestres que estão aqui juntos. Então, queremos que será um grande programa. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com todos aqui. Bem-vindo ao Antenados. Também recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Kennedy, pastor Francisco França. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Já está vendo as anotações ali que o negócio vai pegar fogo, né? André, eu até agradeço por esse momento, porque é um assunto que tem muito me inquietado. Eu sou um pouco assim de despertar lá na nossa ordem com relação a essa sucessão, a pastores. E eu tenho tido muitas decepções. Eu vou deixar isso lá para o terceiro, porque se for no primeiro, vai ser o programa inteiro sobre isso aqui. Mas eu agradeço por estar aqui. Quero mandar um abraço para a tia Odete, para a Beth e o meu filho Matheus, que eu falei que ia mandar um abração da outra vez. Aí a Odete ficou. Um abração, tia Odete. Nós chamamos, tá? Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele que é pastor e diretor do Seminário Sião, da Igreja Nova Vida de Piedade, pastor Pedro Júnior. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui e debater algo que realmente o bispo falou, vai ser algo bem interessante, bem atual e algo que a gente espera que possamos assim ser canal de bênção para as pessoas e trazer um despertamento daquilo que está acontecendo nas igrejas hoje com relação a questão sucessória. Já focamos na sucessão, mas tem muita coisa que nós aprendemos na parceria, na amizade de Elias e Eliseu. E nós vamos ser talvez muito didáticos aqui hoje, porque eu acho que muitas pessoas já ouviram falar, né, talvez em pregação, e profetas de Baal, e bota fogo e desce em tudo, e Elias mandava fogo para cima, para baixo. Só que às vezes a gente não entende que tempo era aquele, em que momento ele vivia, quem era ele. A gente tentar descrever, se a gente pudesse nesse primeiro bloco, primeiro, separadamente, quem era Elias e quem era Eliseu, onde nasceram, de onde vieram, em que contexto social, e já que a gente fala que é um profeta, tudo bem, mas o que significava um profeta naquele tempo? Que hoje nós temos nos púlpitos muitas pessoas, sou profeta de Deus aqui, mas é um pouco diferente o papel do talvez um profeta de Deus hoje num púlpito de uma igreja do que era Elias e depois Eliseu. Bispo Hermes, como é que, se a gente puder se descrever de maneira rápida, como é que você poderia colocar para quem nos assiste qual era o contexto social talvez de Elias e quem era Elias e o que significava ser um profeta naquele tempo? Elias é um grande incógnita, esta é a verdade, porque todos os personagens bíblicos, se não todos, pelo menos a maioria, a gente vê ali o pedigree, né? De onde eles vieram, filho de quem e tal, de que cidade era a sua proveniência. Elias não, Elias cai de paraquedas, assim, surge de repente, é chamado de tisbita, mas ninguém até hoje sabe por quê. O que significa ser tisbita? Existe algum lugar com esse nome? Ninguém nunca encontrou. Era uma pessoa completamente excêntrica,
na sua maneira de se vestir, até na sua dieta, no seu comportamento. Era um homem fora do seu tempo, anacrônico, totalmente anacrônico. Já Eliseu não, Eliseu ele era boiadeiro, ele tinha juntas de boi, inclusive ele se desfez delas para poder seguir a Elias. Era um homem que provavelmente gozava de um certo status social naquela época. Então você vê que, apesar dos nomes no hebraico serem tão parecidos, Elias e Eliseu, totalmente diferentes, em português também é bem parecido, mas eram pessoas completamente diferentes, inclusive no seu estilo de profetizar, no seu procedimento, e isso não impediu que um desse continuidade ao ministério do outro. E o que a gente e acho que foi uma boa escolha. O que a gente também pode aprender? Estamos falando de 2 profetas. O que era um profeta naquele tempo? Porque hoje, quando a gente fala profeta, eu falei até o exemplo aqui, é um homem de Deus, ou alguém que Deus levanta. Mas profeta tinha uma distinção e um exercício bem específico, talvez, naquela época. O que nós podemos falar sobre o que o profeta fazia naquela época, pastor? Profeta é aquele que leva Deus ao povo. Os sacerdotes levam, o povo a Deus, os sacerdotes. O profeta, ele tinha no seu ofício em trazer a mensagem direta de Deus para o povo, e o povo aprendia as coisas que eram os mistérios de Deus. Agora, as particularidades de Elias, tem uma coisa que mexe muito comigo, até nós vamos pensar assim nos nossos dias de hoje, o que nós vemos aí. Elias era um homem altamente destemido, Elias não temia nada e ninguém. Isso mexe comigo. O profeta, ele precisa ter essa unção de ousadia realmente. Ele criou até uns inimigos poderosos. Isso. Mas só disso, que o cara profetiza, entendeu, para o rei de Israel, para Acabe. O cara levanta um poder tremendo que todos ficaram maravilhados, que é o fogo do céu, e acabou com os profetas de Baal, de Azira também, se não me engano. Azira não, foi de Astera, como é? Foram 450 de Baal e teve mais 400 de Azira mesmo. Eu vejo aqui, a gente estava checado com o pastor Google, que está participando. Uma conclusão, isso mexe comigo, isso sempre mexeu comigo, que você vê isso acontecer hoje em dia com muita gente. Mas de repente aquela palavra da mulher, o cara foge de uma palavra de uma mulher e vai se refugiar numa caverna, e onde dizem que Elias foi ali, passou um momento de depressão, que ele achou-se distante de Deus, como todos nós às vezes passamos alguns momentos nos nossos ministérios. Nós achamos que Deus está distante de nós, que alguma coisa não deu certo, mas o cara destemido, o cara era ousado, o cara, em determinado momento ali que o povo estava todo em idolatria, se perdendo, ele fala: Senhor, todos os profetas, só restou eu. Aí Deus: não, Elias, você está errado, 7.000 não se dobraram a Baal. Então é bacana isso, mas nesse momento de Jezabel, para mim, ele fracassa no seu ministério, porque Deus permite fracassos. Isso faz parte do chamado de Deus. Nem todos os homens são grandes do início ao fim. O homem, quando começa a ser muito grande, Deus permite esse abatimento, como Elias teve, como grandes homens do Evangelho no mundo sofreram abatimentos até de ordem do pecado, para verem que não é bem assim que a banda toca, eu sou o Senhor e você é um servo. Então eu creio que Elias, com todo esse poder, esse brilho dele de grande profeta, naquele momento que Jezabel fala que ele seria morto, que ele não sei o que, ali ele fracassou, com permissão de Deus. Isso é para provar o lado humano que todos nós temos, que embora nós queremos ser valentes, corajosos, homens de Deus, mas também temos um pouco de medo e covardia às vezes. Temos, como ele teve. No jeito de pensar de vocês, o que levou às vezes a Elias, talvez no momento, e buscar isso em Deus, ou como vocês entendem, talvez que partiu de Deus essa questão de precisamos ter um sucessor, um Eliseu aí. Ele tem que entrar alguém a mais agora para a gente fazer uma transferência. Não vou falar de transferência de unção, não, porque vai dar muito debate. Você falou que vai terceiro bloco, a gente vai falar mais essa questão sucessória aí, que é importante, a gente precisa falar muito disso. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: por que Eliseu aparece nesse cenário da história de Israel? A gente descobre na história que haviam os 2 reinos, Reino do Norte, Reino do Sul. O Israel, com que o Acabe era o rei do Reino do Norte com as 10 tribos, e Josafá, na época, em Judá, no Sul. O que acontece nesse período? A história conta que todos os reis do Reino do Norte, todos, fizeram mal que era mal aos olhos do Senhor. Todos, não escapou um. Do Sul, alguns fizeram o que era mal, outros não. A maioria foi bem. Mas no momento que aparece Elias, como o bispo colocou, aparece Elias, foi um dos piores momentos de perversão espiritual de Israel. Então, no momento que teve o pior rei,
apareceu talvez o melhor profeta. Então, é esse contexto... Ou mais diferente, né? Mas assim, o melhor, vamos colocar o melhor naquele sentido, naquela circunstância que estava acontecendo. É interessante porque em Judá, Deus levantou profetas do calibre de Isaías, na verdade, Jeremias, mas nenhum deles fez cair fogo do céu. Nenhum deles fez qualquer sinal dessa envergadura. Quer dizer, quanto maior a apostasia, maior o interesse de Deus e maior milagre de manifestar seu poder. É. Não significa que Deus esteja endossando a apostasia, porque hoje há essa ideia de que se acontece milagres é porque Deus está, de alguma maneira, confirmando aquele ministério. Nem sempre. Epa. Às vezes acontece milagres... Deus é misericordioso e, ao mesmo tempo, é por conta disso que você colocou muito bem aí. Quer dizer, para que haja um certo equilíbrio na balança, para que a apostasia não ganhe um peso tão grande, exato, que não possa ser de maneira mais revertida. enérgica. É interessante esse pensamento. Até pelo nome, observa uma coisa. Quem vai ser a maior oposição para Elias naquele período ali não é o Acabe, é a mulher de Acabe. Então a gente já viu que o camarada é fraco. Né? Ele é fraco. Ele é um menino mimado. Ele era um rei que governava, na verdade, é a mulher que governava através dele. Vimos muito isso hoje em dia. Mas isso já é uma outra história. Lá em casa, eu não sei como é que é não, essa história aí. Mas é o que acontece. Qual o nome de Jezabel? Jezabel era da parte dos sidônios e filha de um rei sidônio, e ela traz os profetas de Baal com ela, e já começa errado. O cara já casa com uma mulher de um país idólatra e traz. Jezabel significa o príncipe está por aí. Ou mais ou menos isso, o príncipe está aí, príncipe Baal. E Elias, Jeová é Deus. Jeová é Deus. Então está aí o conflito. Então, olha só, então a gente vê que não é por acaso, né? Que começa a história de Elias num contexto que precisava ter um Elias para fazer frente a algo que estava sendo o pior momento de idolatria do povo de Israel no Reino do Norte. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, depois nós voltamos com o pastor para a gente falar um pouco mais do que estava acontecendo naquele momento. E depois vamos, claro, falar e começar a dizer o que aprendemos com a amizade, com a parceria, com o relacionamento de Elias e Eliseu. Porque naquele momento era interessante se levantar um jovem para aprender. Vamos falar um pouco também sobre mentoria, que é uma coisa muito interessante, acho, nos tempos de hoje, talvez de liderança, principalmente de igreja. É interessante ter alguns chamam de cobertura espiritual, outros coaching, outros mentoria, mas qual a importância de aprendermos com alguém que já tem o joelho calejado, que já andou o caminho? Isso é importante para o ministério e para a liderança de qualquer pessoa. E claro, também vamos falar um pouco sobre a sucessão, como deve ser feito e o que aprendemos no caso de Elias e Eliseu. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.